Fala aí, galerinha do nono ano, você que não é do nono ano também está aqui para assistir esse vídeo. Beleza com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A Guerra Fria parte 1. Pois é, pessoal, eu pensei em fazer esse vídeo em uma batida só. Porém, eu percebi que é um período extenso, apesar de cronologicamente ser curto, ele é extenso em informações. Então não vale a pena a gente fazer um vídeo só cortando informações. É melhor fazer vídeos divididos para que possamos conseguir extrair o melhor deste conteúdo, deste evento histórico que foi importante para o mundo e que desenhou configurou, não só desenhou, mas configurou informações que nós usamos até hoje. Então, pessoal, a gente começa com o início do conflito. Esse conflito, a Guerra Fria, ele começa após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Mal a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e Estados Unidos e União Soviética já estavam disputando o controle ideológico do mundo. O que quer dizer? A visão política, econômica e social que cada uma dessas nações possuía do mundo. No caso, os Estados Unidos defendia a ideologia capitalista e a União Soviética a ideologia socialista, visando chegar ao comunismo. A gente já vai falar sobre essas duas características, essas duas ideologias. Então a gente pode falar que a Guerra Fria foi essa disputa entre essas duas grandes potências, as maiores potências do mundo naquela época, Estados Unidos e União Soviética, e querendo colocar para o mundo a sua visão de como deveria ser organizada a sociedade, a economia e a política mundial. Essa disputa ela vai durar de 1945 a 1989, então ela começa após o fim da Segunda Guerra Mundial e ela termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim. E a gente vai entender qual a importância desse muro daqui a pouco. E um detalhe: por que se chama Guerra Fria? Porque essa guerra foi combatida entre Estados Unidos e União Soviética dentro da Antártida, dentro da Sibéria, num lugar muito frio? Não é por causa disso. É porque foi uma guerra justamente que não teve conflito. Foi uma guerra de ameaças. Imaginem um casal que está bem, mas de repente surge um conflito entre eles. E eles começam a ameaçar, falar: vamos nos separar, eu vou sair de casa, eu vou bater, mas nada acontece. Eles só ficam nessa tensão, nesse clima pesado, mas só nesse discurso. E começam a fazer as malas, uma pessoa faz as malas para ir embora, aí a mulher tranca o quarto para o marido não entrar e fica nessa tensão, mas de fato não existe um embate entre eles. Isso daí foi mais ou menos o que aconteceu na Guerra Fria. Os Estados Unidos ameaçavam atacar a União Soviética ameaçava atacar os Estados Unidos. Ambos produziram bastante armas, produziram bastante tecnologia para enfrentar um outro, conquistavam aliados para os seus lados, porém, um conflito de verdade entre as duas nações não ocorreu. O que ocorreu foram conflitos em áreas periféricas por disputa de influência. E daqui a pouco também explicarei isso, mas é só uma introdução do que foi a Guerra Fria. Aí, como prometido, nós temos a divisão entre capitalismo e socialismo. Então, o capitalismo ele vai ser o sistema socioeconômico baseado na propriedade privada, ou seja, cada pessoa ela vai ser dona do seu terreno, dona das suas posses e dos meios de produção, ou seja, é disso que eu estou falando, do terreno, das ferramentas, e essas pessoas elas vão visar o lucro, ou seja, obter bastante, o que a gente fala capital. Mas o caso seria, esse capital é o quê? Riqueza, para ela investir em mais riqueza e assim se tornar uma pessoa muito poderosa. Mas para ela fazer isso, é claro que tem que ter pessoas para trabalhar para ela. Então,
não são todas as pessoas no capitalismo que vão deter os meios de produção, ou seja, as ferramentas adequadas para o trabalho. Algumas irão deter essas ferramentas, né? Vários terrenos, várias indústrias, várias posses, e outras pessoas elas só vão deter a sua força de trabalho. Então, enquanto uns detêm o local para trabalho, as ferramentas para o trabalho, o outro apenas vende a sua mão de obra, ou seja, vende o seu trabalho em troca de um salário. Então, quem é que vai lucrar nesse caso? Quem é que vai lucrar é o burguês que detém, assim que a gente chama, a classe dominante no capitalismo. Então, o burguês que detém esses meios de produção, que detém a propriedade privada, que é o terreno, que detém as ferramentas, ele é que vai lucrar, ele que vai enriquecer, enquanto aquela pessoa que vende a sua mão de obra, ela apenas vai sobreviver no meio capitalista. De que maneira? Através de um salário que ela recebe ao trabalhar. Já o socialismo é um sistema totalmente diferente, é o sistema que a gente fala que é antagônico, né? Diferente do sistema capitalista, porque já no sistema socialista, o sistema socioeconômico dele é baseado na posse coletiva dos meios de produção, ou seja, não tem uma pessoa que vai deter a propriedade privada e os meios de produção, não, isso tudo é dividido, é repartido entre as pessoas. Então, dentro do socialismo ocorre a reforma agrária, cada pessoa vai ter seu pedaço de terra no campo, cada pessoa vai ter seu pedaço de terra dentro da cidade, cada pessoa vai ter acesso aos meios de produção, ou seja, as ferramentas para o trabalho. Ela não precisa vender o seu trabalho para uma outra pessoa, ela vai trabalhar para o bem coletivo, para que o coletivo ele possa estar se sentindo bem, possa evoluir. Não é para que alguém lucre, né? Alguém fique bastante rico, mas é para que toda a nação possa, vamos entre aspas dizer, lucrar. Toda a nação possa ganhar através do trabalho de todos. Então a gente pode perceber que dentro do capitalismo apenas algumas pessoas enriquecem. Dentro do socialismo a ideia é que todas as pessoas vivam bem e, entre aspas, muitas aspas, vamos dizer, para facilitar a linguagem de vocês, enriqueçam juntos. Mas, pessoal, onde começou esse conflito, né? A gente falou que começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ali, já em 1945, a guerra acabando, os Estados Unidos, os líderes, né, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, no caso Roosevelt, Stalin, o líder também da Inglaterra, o Winston Churchill, eles vão se reunir em algumas conferências para dividir o mundo, para dividir as áreas de influência do mundo. Então, uma das conferências que a gente chama a Conferência dos Vencedores, no caso, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, foi a Conferência de Yalta, que vai estabelecer ali a área de influência de cada potência econômica. No caso, os Estados Unidos teria área de influência principalmente na parte ocidental do mundo, e a União Soviética na parte oriental, pegaria uma parte da Polônia, do leste europeu. Já a Conferência de Potsdam, ela ocorreu ali entre julho e agosto de 1945 e ela foi realizada para dividir a Alemanha. A Alemanha, que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em 4 áreas de influência. No caso, os 4 principais vencedores da Segunda Guerra Mundial iriam dominar uma área de influência na Alemanha. Seriam esses 4: a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Então, 3 países que defendiam o capitalismo e um país que defendia o socialismo. Aí nós podemos ver uma imagem da conferência, né, de Potsdam, e a gente pode observar, nesse caso, o Stalin aí de branco. Aí nós vamos ter o Roosevelt. Acho que o Roosevelt está nessa foto, se eu não me engano. E outros líderes, não só soviéticos, mas também americanos e ingleses, que estão aí nessa imagem.
E isso é interessante para a gente ver que esses camaradas, eles estavam alinhados, né? No caso, a ideologia aí não estava sendo problema. A ideologia capitalista e socialista não estava sendo problema para resolver essa questão. Eles estavam, por enquanto, dividindo muito bem o mundo. Mas daqui a pouco vai rolar a treta. E como começa a treta? A treta começa aí, ó, nas políticas ofensivas e polarização do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, houve a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU. A ONU foi criada, pessoal, para substituir a Liga das Nações como órgão mediador para construir a paz mundial. No entanto, a ONU ela ficava sediada em Nova York, nos Estados Unidos, e isso daí já dava um poder para os Estados Unidos. No caso, a ONU não fica localizada num país neutro, fica localizada num país capitalista sob influência desse país, que no caso é os Estados Unidos. E isso daí, de alguma forma, não agradou às potências socialistas no mundo, principalmente a União Soviética. Então, no caso, o Conselho de Segurança da ONU, que é o que fica responsável realmente pelo controle da paz, por onde a ONU deve intervir militarmente ou não, ele ficou dividido entre alguns membros. Ele é formado, no caso, por 15 membros, e desses 15 membros, 5 membros são permanentes, ou seja, eles nunca vão ser substituídos. No caso, são os Estados Unidos, no caso, né, quando ele começou, eram os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. No caso, a União Soviética e a China, eles representavam a ideologia socialista, ou seja, representavam a visão socialista do mundo. E os Estados Unidos, a França e a Inglaterra representavam a ideologia capitalista, o pensamento do capital. E as outras 10 nações, elas eram escolhidas para comandar, né, para estar ali junto com essas 5 nações permanentes durante um período de 2 anos. Então, a cada 2 anos, o Conselho de Segurança da ONU ele é trocado, né? Os 10 países aí vão se revezando no poder. E outro detalhe, esses 5 países, eles são os únicos que têm poder de veto, ou seja, de vetar uma decisão dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, esse clima de divisão do mundo, de tensão, já estava alto, mas ele se consolidou a partir da doutrina Truman e da cortina de ferro. O que é a cortina de ferro, pessoal? Vamos começar aí de trás para frente. A cortina de ferro, ela foi uma expressão usada por Winston Churchill para dizer que as potências capitalistas da Europa, principalmente da Europa Ocidental, deveriam conter o avanço soviético, o avanço do socialismo sobre a Europa e sobre o mundo ocidental. Então, para isso era necessário se estabelecer uma cortina de ferro, ou seja, uma divisão. É quase a política do cordão sanitário que foi estabelecida durante a Revolução Russa, mas agora não seria a política do cordão sanitário, sim a cortina de ferro. Então, influenciado por essa fala de Winston Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra, Truman, que era presidente dos Estados Unidos, vai oferecer ajuda econômica para as potências europeias, as potências ocidentais europeias, que haviam sido destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, para elas se reerguerem, se restabelecerem. E essa política de empréstimo de dinheiro para as potências europeias ocidentais foi chamada de Plano Marshall. Então, a partir do Plano Marshall, as potências europeias vão conseguir reconstruir seu território, que foi destruído por causa da Segunda Guerra Mundial, e assim vão conter o avanço socialista pela Europa Ocidental e pelo mundo ocidental em si. Então, muitos pesquisadores, historiadores falam que foi a partir da doutrina Truman que, de fato, começou a Guerra Fria, essa tensão, que vai ser marcada também pela
perseguição aos seus opositores. No caso, Estados Unidos e União Soviética vão perseguir os seus opositores. Dentro da União Soviética, o stalinismo, né, comandado pelo líder Joseph Stalin, ele vai perseguir qualquer ideia, qualquer pessoa que tente transmitir alguma ideia capitalista ou que não esteja alinhado com o discurso do governo soviético. E nos Estados Unidos, o macartismo, que foi elaborado pelo deputado McCarthy, ele também vai perseguir pessoas dentro dos Estados Unidos que tenham um tom comunista. Assim vão dizer, que tem um tom socialista. De que maneira? Pessoas que vão pregar sobre o bem-estar, que vão falar sobre coletividade, essas pessoas dentro dos Estados Unidos vão ser taxadas de comunistas e vão ser perseguidas. Um exemplo disso foi o ator Charlie Chaplin. Ele se exilou dos Estados Unidos, ele foi embora dos Estados Unidos porque ele foi acusado de ser comunista. O próprio presidente Roosevelt, devido à sua política do New Deal e de obras públicas, foi também acusado de ser comunista, porque ele estava oferecendo empregos, estava fazendo algo coletivo. Então foi algo muito tenso, bem radical mesmo. E dentro do macartismo nós também podemos observar a influência da cultura. No caso, os Estados Unidos vai investir muito no cinema. O cinema em que sempre o americano é vencedor e o soviético é mau. Um grande exemplo disso é o filme Rocky IV, no qual Rocky Balboa, o boxeador americano, vai enfrentar Ivan Drago, o boxeador soviético, lá na União Soviética. E é claro, dando já o spoiler do filme, o vencedor vai ser o lutador americano, já que o filme foi produzido por Hollywood. Outro filme que também fala um pouquinho desse conflito Estados Unidos e União Soviética é o filme Rambo. Então Rambo seria, no caso, um soldado soviético, não, seria um soldado americano que iria combater alguns vietnamitas e também soldados no Afeganistão ligados à União Soviética, já que essas áreas que Rambo combate são áreas influenciadas pelo socialismo. Então é o que? O combate do soldado capitalista contra o socialismo. E esse tipo de filme que traz esse conflito entre socialista e capitalista, entre americano e russo soviético, ou então aliados da União Soviética, são filmes produzidos por essa política do macartismo. Então, para completar essa ópera de política de divisão, de polarização do mundo, a gente pode falar também da construção do Muro de Berlim. Porque o que vai acontecer, pessoal? Na Conferência de Potsdam, como já dissemos, a Alemanha foi dividida em 4 partes, em 4 áreas de influência. Então, dessas 4 partes, 3 ficaram com potências capitalistas, Estados Unidos, França, Inglaterra, e uma parte ficou com a União Soviética. No entanto, como a França e a Inglaterra tinham que reconstruir seu território, não tinham dinheiro para bancar as suas áreas de influência, eles cederam essas áreas de influência para os Estados Unidos e foram reconstruir seus territórios com o dinheiro vindo do Plano Marshall. E assim a Alemanha ficou dividida apenas entre a Alemanha Ocidental, que ficou pertencendo apenas ao país capitalista Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que pertencia à União Soviética. Então, a partir de 1961, a gente vai ter essa divisão da Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e vamos ter na parte ocidental a Alemanha sendo chamado de República Federal da Alemanha, enquanto a Alemanha Oriental vai ser chamada de República Democrática Alemã. E aí a gente vai ter o Stalin, a União Soviética, criando o Muro de Berlim. Por quê? Para que as pessoas que viviam na parte oriental de Berlim, que era a capital da Alemanha até então, elas não passassem para a parte ocidental. Então, além da Alemanha ser dividida, a capital Berlim, a cidade de Berlim, também foi dividida entre capitalistas e socialistas. E
a União Soviética pegou e construiu esse muro para que as pessoas que viviam na parte oriental não passassem para a parte ocidental. Então, a princípio, esse muro ele foi perigoso, porque as pessoas que transitavam de uma área para outra ficaram impedidas de transitar, famílias que viviam na parte ocidental não podiam visitar famílias da parte oriental e vice-versa, e quem tentasse atravessar o muro ou fugir para o outro lado poderia ser preso ou até morto. Então o negócio ficou tenso a partir do Muro de Berlim, e esse muro é a materialização, pessoal, dessa divisão do mundo, dessa bipolarização do mundo durante a Guerra Fria. Então é importante salientar isso. E como dissemos, não houve um conflito frente a frente, exército a exército, entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, a disputa entre as duas potências mundiais desse período do século XX, ela era marcada pela corrida, pela disputa tecnológica e pela disputa bélica, ou seja, a criação de armamentos. Então essa disputa da criação de armamentos, essa disputa bélica ficou conhecida como corrida armamentista. E essa corrida armamentista foi marcada principalmente pela criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou seja, foi uma aliança militar entre os Estados Unidos e vários países da Europa Ocidental, potências do mundo ocidental capitalista, que se reuniram. Em caso de uma ser atacada, todas as outras iriam apoiar essa nação que foi atacada, e em contrapartida, a União Soviética com os seus aliados, com os países socialistas aliados, criaram um Pacto de Varsóvia em 1955. Então, no caso, o Pacto de Varsóvia, a União Soviética ela participava com alguns países que também possuíam a política socialista dentro de sua nação, que, por exemplo, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia faziam parte desse Pacto de Varsóvia. E tanto uma potência quanto a outra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles queriam saber o que o outro estava planejando, o que o outro estava criando. Então, para isso, eles inventaram agências de espionagem. Os Estados Unidos criou a CIA em 1947 e a União Soviética criou a KGB em 1954, sendo que a KGB tem uma importância aí para o mundo atual, porque o atual líder da Rússia, o Vladimir Putin, ele foi um membro da KGB, ele trabalhava na KGB. E principalmente, o que assustou o mundo e como ficou marcada essa corrida armamentista foi pela produção em larga escala de armamentos nucleares, ou seja, pessoal, de bombas atômicas. Olha só, pessoal, esse quadro aí traz um pouco do número de armas nucleares que foram produzidas tanto por Estados Unidos quanto pela União Soviética durante esse período aí da Guerra Fria. Observem que a gente tem um pico ali da União Soviética já no final da Guerra Fria, ali na década de 80, e dos Estados Unidos, a maior produção de bombas atômicas, de armas nucleares dos Estados Unidos é entre as décadas de 60, mais ou menos ali, década de 60 até a década de 70, o auge da Guerra Fria. Então, pessoal, para vocês observarem através desse gráfico que muito foi produzido em armamento nuclear, em bombas atômicas, bombas nucleares, entre Estados Unidos e União Soviética neste período. Além da produção de armamentos, é claro, tanto União Soviética quanto Estados Unidos jogavam um war da vida real, ou seja, eles queriam conquistar partes do mundo, eles queriam ter influência sobre áreas periféricas do mundo, como por exemplo o continente americano, no caso a América Central e a América do Sul,
o continente africano e o continente asiático. Então, muitas guerras e muitas disputas foram realizadas dentro dessas áreas, principalmente dentro do continente africano e do continente asiático. Porque Estados Unidos e União Soviética às vezes mandavam soldados para essas regiões, às vezes apenas patrocinavam com recursos bélicos, ou seja, com armas, ou então com recursos financeiros. Por exemplo, na América do Sul, a gente pode observar que as ditaduras militares que existiram na América do Sul foram patrocinadas pelos Estados Unidos. As independências africanas, a gente pode observar que elas receberam armamento tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E na Ásia, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos eles vão enviar tropas para guerrear nessas regiões contra rebeldes revolucionários que existiam dentro do continente asiático. Então, um pouquinho mais desse conflito em detalhes a gente vai falar no próximo vídeo, mas a gente já tem uma palhinha nesse. E para completar a ópera, é claro que essa produção em larga escala uma hora poderia dar algum problema, e ela deu em 1962 na crise dos mísseis, que foi quando a União Soviética mandou para Cuba, que era um dos seus aliados socialistas, mísseis nucleares, e ameaçou soltar esses mísseis no território americano. Então essa crise foi resolvida de maneira diplomática, mas quase que rolou a tensão, quase que rolou explosão nuclear. Porque a produção, tanto soviética quanto dos Estados Unidos, já na década de 60, era capaz de destruir o planeta Terra 3 vezes, pessoal. 3 vezes. Então imagina a tensão que o mundo ficou. Se a União Soviética solta esses mísseis em cima dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam retalhar e aí começaria uma guerra nuclear e provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. E outra disputa que a gente tem entre União Soviética e Estados Unidos é a corrida espacial. E aí sim a gente tem a disputa tecnológica, pessoal. E aí eu botei uma cronologia para vocês observarem como ocorreu essa disputa tecnológica, essa disputa espacial. Ou seja, não era mais só o planeta Terra que a União Soviética e os Estados Unidos queriam conquistar, eles queriam conquistar o universo, né? Outros planetas, o espaço sideral. Então vamos lá, em 1957, a União Soviética enviou para o espaço 2 satélites Sputnik. O primeiro, sem ninguém estar tripulando, deu certo. Eles foram os primeiros a mandar um objeto espacial para o espaço. E o segundo Sputnik, o Sputnik 2, vai ser tripulado por um ser vivo, que é a cadela Laika, que é essa cachorrinha aí. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a União Soviética saiu na frente na corrida espacial. Ela vai ser a primeira a mandar um ser vivo para o espaço. O negócio é que a cadela nunca mais voltou para a Terra, mas saiu na frente. E a resposta dos Estados Unidos para a União Soviética foi a criação da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que isso quer dizer NASA. Então, a NASA foi criada em 1958, um ano depois de a União Soviética ter enviado o primeiro ser vivo ao espaço, como resposta a essa façanha, a esse evento da União Soviética. Aí o que a União Soviética fez em resposta? Enviou esse cara aí, Yuri Gagarin, para o espaço, sendo o primeiro astronauta do mundo a viajar para o espaço. Yuri Gagarin, da União Soviética, em 1961. E a cartada final, não o final, mas que chegou próxima do fim, veio em 1969, quando os Estados Unidos mandou para o espaço, não somente para o espaço, mas direcionado para a Lua, o foguete Apollo 11, com este astronauta aí, Neil Armstrong, que era o líder dessa tripulação e foi o primeiro homem a pisar na Lua.
Então, isso daí é só um exemplo que a gente tem da corrida espacial, essa disputa. A gente está vendo que começou com a União Soviética liderando e basicamente terminou com os Estados Unidos fazendo com que o primeiro homem pisasse na Lua. Por que essa corrida espacial não durou tanto? Porque os investimentos, pessoal, em tecnologia espacial eram caríssimos e isso estava endividando bastante, não só os Estados Unidos quanto a União Soviética. Então, nem Estados Unidos e União Soviética tinham dinheiro suficiente para continuar essa corrida espacial. Por isso, eles deram uma segurada depois que o homem pisou na Lua. E agora, nos encaminhando para o final, a gente vai sair um pouco dessa disputa e falar de quem não queria disputar nada, quem queria estar fora de tudo isso, que era o movimento de contracultura. E esses movimentos ocorreram principalmente nos Estados Unidos, querendo que uma vida alternativa à vida de consumo americano, não só americano, mas capitalista em si, uma vida que não seguisse as regras capitalistas, mas também não era algo socialista. Era o que? Era um meio termo entre o socialismo e o capitalismo, algo que a pessoa pudesse viver em um bem-estar, mas sem a loucura do capitalismo, de produção, de querer riquezas, de querer pisar um em cima do outro, e também sem o compartilhamento total socialista, viver sobre regras do socialismo para chegar a um comunismo, um governo sem Estado, coisa do tipo. Não, eles queriam a própria liberdade deles, mas vivendo num sistema de bem-estar social. Então, o primeiro movimento que a gente pode ver aí foi o movimento hippie, que se caracteriza, pelo lema paz e amor, porque eles queriam viver através da paz, queriam passar paz, transmitir paz para o mundo e o amor. E o principal evento hippie foi o evento que aconteceu na Califórnia de Woodstock. O Woodstock foi o principal evento hippie, e essas manifestações eles queriam defender a natureza, estavam a favor da natureza, contra as guerras, então era um movimento que estava indo contra os ideais defendidos durante a Guerra Fria, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, sendo que esse movimento, ele tem fundação, criação nos Estados Unidos. Outro movimento foi o rock and roll, que é o que? Um estilo musical, o rock, que a gente conhece, e esse rock que era tocado ali nesse período da década de 60, 70 e 80, durante o período da Guerra Fria, ele era um rock que fazia uma crítica social. Então, por isso que o roqueiro, pessoal, era aquela pessoa cabeluda, era aquele cara cabeludo que às vezes tinha ou não a barba grande, que andava com uma roupa totalmente diferente do comum, do padrão normal. Por quê? Porque ele queria ser o avesso àquela sociedade, vamos falar, o rebelde da sociedade, aquele que não concorda com aquele estilo. Eu não vou andar no padrão e vou mostrar que eu posso dar certo dentro dessa sociedade, mesmo não andando no padrão, e fazendo críticas sociais, levando as pessoas a refletirem através da minha música. Então, através de uma música agitada, com ritmo, que leva a bateria, que levava a guitarra, e com uma voz pesada, que levava um clamor muito forte, eles traziam a crítica social, que era o quê? Era o desemprego que estava ocorrendo dentro dos Estados Unidos, a produção que obrigava os estudantes a estudarem de uma determinada maneira, não dando mobilidade para outros sistemas de ensino, sendo um sistema tradicional em que a criança tem que ficar sentada, tem que aprender, só ouvindo, não podendo participar, não podendo interagir. E também em outras questões, questão de liberdade social, liberdade racial, liberdade sexual, tudo isso daí era tratado dentro do rock and roll. E algumas referências estão aí. Eu tenho o Jimi Hendrix na esquerda, no meio a gente tem o Bon Jovi, que é uma banda de rock, e na direita a gente tem a banda de rock Pink Floyd. E outro camarada que também fez parte desse movimento contracultural foi o pastor Martin Luther King Jr. II.
Martin Luther King Jr., ele foi responsável por inaugurar os movimentos pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque até então os negros eles não tinham direito de sentar nos ônibus em qualquer lugar, tinha local específico para o negro, tinha escola específica para o negro não poderia frequentar qualquer, vamos dizer, qualquer ambiente social, qualquer loja, qualquer mercado, qualquer restaurante. Então existia uma segregação, ou seja, divisão racial dentro dos Estados Unidos. Então é a partir da voz desse pastor, Martin Luther King, ele vai começar a fazer discursos falando que as pessoas elas eram iguais, que elas deveriam ter os mesmos direitos, independente da raça, independente da cor, né? Não raça, porque eles falavam raça naquela época, mas independente da cor, da etnia, eles devem ter os mesmos direitos. E por ele ser um pastor negro, ele passou a ter uma voz muito importante dentro do sul dos Estados Unidos e depois alcançou todos os Estados Unidos da América, e as pessoas começaram a se mobilizar, como se mobilizam atualmente no movimento Vida Negra Importa, né? Que é o Black Lives Matter. Então, o Martin Luther King é como se fosse o precursor, né? O inaugurador desse movimento. E ele começa a fazer isso em 1963, que é quando vai ter a Marcha dos Direitos Civis. Ele vai dizer I have a dream, ou seja, eu tive um sonho. Qual o sonho do Martin Luther King? Que homens e mulheres de cores diferentes, de etnias diferentes, pudessem frequentar o mesmo local, pudessem ser tratadas da mesma maneira. Porém, as ideias de Martin Luther King afetaram muitas pessoas poderosas, muitas pessoas estavam contra o Martin Luther King, e apesar dele ter ganho o Prêmio Nobel da Paz em 1964, ele foi assassinado 4 anos depois, ou seja, em 1968, Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos iguais nos Estados Unidos, os direitos iguais entre brancos e negros. Mas, pessoal, é isso que a gente tem a falar hoje sobre esses movimentos, né, sobre esses eventos da Guerra Fria. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!